Isso aí. Boa noite, galera! Boa noite de sabadão. Hoje pergunta para o Vagnão, edição especial de aquecimento do workshop Semana Perícia Sem Segredo. Vai rolar no sabadão, é isso aí. Sabadão também é dia de adquirir conhecimento, de se desenvolver, né? Isso aí, vamos que vamos. Estou abrindo aqui. Depois você pega o controle do ar ali, por favor. Abrindo aqui minhas normas. Tem várias perguntas que foram mandadas aí através da caixinha de perguntas. Tem um ponto que eu quero esclarecer de uma mensagem que foi mandada também para a gente. Então, tem bastante coisa para a gente trabalhar aí, bastante coisa legal para realmente potencializar aí a sua atuação na assistência técnica pericial e tirar todas as suas dúvidas sobre a área de perícias, sobre se realmente você pode ou não trabalhar com perícias, como trabalhar com perícias, enfim. Estamos aqui para ajudar em tudo que for possível, tudo que estiver dentro do nosso alcance, tá bom? Pergunta para o Vagnão. Lembrando como é que funciona, live diretas de perguntas e respostas. Você manda a sua pergunta, eu respondo aqui com embasamento técnico, embasamento legal, com base no que diz a legislação, as normas, sem achismos, né? Tem muita gente achando coisas por aí sem ter o menor conhecimento. Então aqui não tem essa de achismo. Eu vou mandar no WhatsApp desse telefone aí a resposta, tá? Tá bom. Só pra... Então, vamos que vamos, galera. Lembrando como é que funciona o Pergunta pro Vagnão. Deixa eu só pegar um artigo aqui, que eu vou comentar sobre ele. Como é que funciona a Pergunta pro Vagnão? Perguntas e respostas diretas. Você manda a sua dúvida e eu respondo. Você pode mandar a sua dúvida aqui, ó, clicando aqui no balãozinho com o ponto de interrogação. Pode escrever aqui no comentário ou pode entrar ao vivo comigo para conversar, tá? Claudiane, me confirma se você quer entrar aqui ao vivo comigo para a gente conversar, tá bom? Eu vi a sua solicitação, mas confirma para mim se realmente você quer entrar aqui, que às vezes a pessoa aperta por engano. Tá bom? Então, escreve aqui o comentário, escreve aqui no balãozinho ou clica para a gente bater um papo, tá ok? Vamos começar com as perguntas que foram deixadas na caixinha. Foi engano, tudo bem, show de bola. Eu sempre pergunto porque acontece bastante. Aí depois você arruma uma pastilhinha para mim, por favor? Uhum. Eu tô aqui com outro telefone aqui para pegar as dúvidas aqui, ler aqui as perguntas que foram deixadas na caixinha e poder colocar aí para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Espera aí, aqui. Qual a diferença entre contestação e impugnação? E como é que se faz? Bom, vamos lá. Contestação e impugnação de um laudo pericial, ela tem o mesmo significado, né? Tem o mesmo significado. Obrigado, meu bem. Ela tem o mesmo significado. Quando o perito apresenta o laudo pericial, o Código do Processo Civil prevê que as partes têm o direito de se manifestar sobre aquele laudo. E a manifestação é feita ou você concordando com o laudo ou você contestando aquele laudo. Tá? Então, ou você concorda ou contesta. E o nome dado à contestação é impugnar, né? Então você é um termo jurídico, tá? Onde você apresenta ali a sua manifestação, a sua contestação ao laudo pericial, explicando o porquê que você não concorda com o laudo pericial, né? Então tá aqui, ó, artigo 477 do Código do Processo Civil, que é o regulamento da perícia.
O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz para querendo manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo de até 15 dias, podendo o assistente apresentar o seu respectivo parecer. Tá? Então, o artigo 477 prevê que as partes possam se manifestar sobre o laudo do perito. Então, o assistente técnico vai elaborar uma contestação, uma chamada impugnação, no termo jurídico, para dizer o porquê que ele não concorda com o laudo pericial. Tá? Então, como que se faz? A contestação, para que ela gere resultados realmente, para que ela traga a possibilidade de você fazer com que o perito mude o laudo pericial ou o juiz não siga o laudo do perito, porque o juiz ele não é obrigado a seguir o laudo do perito. Tem muita gente que acha que porque o perito caracterizou, acabou. Não, o juiz não é obrigado a seguir o laudo do perito. Tá? Então a contestação ela vai servir justamente para isso, para mostrar para o perito que existe uma outra visão sobre aquele assunto, um outro entendimento sobre aquele assunto, tá? E mostrar também isso para o juiz. Se o perito entender que aquela outra visão faz mais sentido do que a que ele apresentou, ele pode mudar o laudo pericial dele. Essa semana passada eu mostrei um laudo pericial em que o perito tinha feito a caracterização da insalubridade e era para avaliar uma atividade que tinha exposição ao ruído. Porém, uma parte do período de trabalho, o reclamante não trabalhou naquela atividade que tinha exposição ao ruído e o perito não se atentou. Então, na contestação técnica, eu mostrei para o perito que durante um período do contrato, o reclamante não trabalhou naquela função exposto ao ruído. O perito analisou e retificou, ele mudou o laudo pericial dele, entendendo de que realmente aquela argumentação tinha sentido, fazia sentido. Tá? Então, como é que se faz a contestação técnica? Apresentando argumentos, teses, definições técnicas que tenham embasamento legal, embasamento técnico, embasamento jurídico, com comprovação. Aquilo que você diz. Não basta você dizer que impugna-se o laudo pericial porque o senhor perito não cumpriu com as suas obrigações, não fez o laudo como deveria. Tá, mas por que ele não cumpriu? Por que ele não fez o laudo? Essa é a questão. Então você tem que argumentar tecnicamente, legalmente, teoricamente, usando os pilares de atuação do assistente técnico e explicar o porquê você está dizendo aquilo. De preferência com provas daquilo que você está dizendo. Isso é uma contestação técnica, não é uma lamentação. Porque o que nós vemos muito acontecer é a impugnação do laudo pericial, nos casos de insalubridade e periculosidade, ela ser feita na forma de uma lamentação. Então, a pessoa ela lamenta que o perito tenha caracterizado, ela não explica o porquê a caracterização está errada. E a lamentação não traz resultados. Então, essa é a diferença entre uma contestação que traz resultados e uma contestação que não vai gerar resultados. E esse é um dos trabalhos do assistente técnico. Opa, peraí. Lembrando que para fazer uma contestação de laudo não precisa de graduação, né? Eu vou falar sobre isso. Que não é um laudo, né? E isso é um dos trabalhos do assistente técnico. Eu já vou emendar na outra questão que fizeram aqui. O que faz um assistente técnico, O assistente técnico, ele assessora as partes do processo, tá? Então, ele faz o mesmo trabalho do perito judicial para quem entra com a ação trabalhista, chamado de reclamante, ou para quem recebe, chamado de reclamada. Ele pode trabalhar tanto para um quanto para o outro, ok? E ele faz o mesmo trabalho do perito judicial, tá? Então, ele vai estudar o caso, ele vai questionar o perito, ele vai
fazer um parecer técnico conclusivo, ele vai acompanhar a perícia, avaliar, né, o trabalho do perito, as medições que o perito realizar, ele vai dar assessoria aos departamentos jurídicos, aos advogados, para entender se aquele caso tem chance de ganhar, se não tem. A internet está travando. Então, o assistente técnico nomeado no processo, ele realiza todas as atividades que o perito realiza. O perito faz a perícia para o juiz. O assistente técnico faz para as partes que estão ali no processo, ok? Então ele vai fazer o mesmo trabalho que o perito. E o assistente técnico, pelo Código do Processo Civil, o que é o Código do Processo Civil? Gente, é o regulamento do processo como um todo, processo civil como um todo, seja processo trabalhista, não importa, é o regulamento do processo, de como funciona a ação processual como um todo, tá? Dentro do Código do Processo Civil, ele foi atualizado em 2015, existe a seção 10 que diz sobre a realização da prova pericial. Dentro dessa seção está lá o artigo 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independente do termo de compromisso. Então o perito tem que fazer o que o juiz manda. Basicamente é isso. Se o juiz manda avaliar insalubridade, é isso que o perito vai fazer. Ele não pode avaliar periculosidade, por exemplo. Tá? No parágrafo 1º, está escrito o seguinte: os assistentes técnicos são de confiança da parte, não estão sujeitos a impedimento e suspeição. Ou seja, o assistente técnico ele não pode ser impedido de participar da perícia e ele não pode ser considerado suspeito. O que significa isso? Vamos dizer que a Thaís, aqui minha esposa, ela entre com uma ação trabalhista com uma empresa que ela trabalhava porque ela acha que devia receber periculosidade e não recebia. E aí, o advogado, do caso, me nomeia como assistente técnico dela. Fala, pô, mas você é marido da Thaís. Né? Como é que você vai... Você vai fazer o que interessa a ela. Como perito não pode. Né? Sim, exatamente. Mas o assistente técnico é o profissional de confiança da parte. Se a Thaís quer me contratar, ninguém tem nada a ver com isso. Não está sujeito a impedimento nem suspeição. O perito judicial não. O perito judicial é completamente diferente. Né? Se o perito judicial tem algum tipo de relação com alguma das partes do processo, ele pode ser considerado suspeito daquele caso. Tá? Por exemplo, se o perito ele é freguês de um supermercado e a perícia vai ser realizada lá naquele mercado. O reclamante pode alegar suspeição do perito porque ele tem uma relação com aquele estabelecimento. Tá? O assistente técnico não tem nada disso. A parte que o contrata, se eu quiser contratar o Bozo para ser meu assistente técnico, é problema meu. Ninguém tem nada a ver com isso. É uma transação comercial. Tá? É uma relação totalmente comercial. Então, o assistente técnico nomeado no processo, ele tem total direito de participar da perícia, de fazer todos os questionamentos que achar necessário. Ele vai avaliar o trabalho do perito, ele vai fazer o parecer técnico. Ah, mas técnico não pode fazer laudo. Sim. Mas o papel do assistente técnico no processo não é fazer um laudo, é fazer um parecer técnico. E isso está bem claro no Código do Processo Civil também. Que o perito apresenta, está aqui, ó, artigo 477 fala aqui, ó, que o assistente técnico vai apresentar um parecer técnico. São pessoas que não entendem. Tá? Parecer não é laudo. O parecer ele pode ser conclusivo, ok? Mas ele não é um laudo. Então, qualquer profissional de segurança do trabalho pode ser assistente técnico no processo trabalhista. Por quê? Mesmo sendo técnico. Tá? Aí eu já vou entrar na questão aqui que o Antônio colocou aqui. Ó. Assistente técnico não pode se manifestar durante a perícia. Quem pode falar sobre a atividade é somente o preposto? Não, Antônio. Se alguém te informou que o assistente técnico não pode se manifestar na perícia, te informou errado. Tá? É assistente técnico ou profissionais que não sabem fazer perícias.
que acham que a perícia só quem faz é o perito, o assistente técnico é aquele camarada que fica ali, né, o cordeirinho do lado do perito, só escutando, que não vai se manifestar. Isso está errado. O assistente técnico tem total direito de se manifestar durante a diligência pericial. Até aí. Tá? Artigo 473 do Código do Processo Civil, parágrafo 3º. Para o desempenho da sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos em poder da parte, de terceiros ou repartições, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Então não existe isso de que assistente técnico não pode se manifestar. Se o assistente técnico for impedido de se manifestar numa perícia, ele tem que informar isso para o advogado e o advogado vai entrar com uma petição no processo para que a perícia seja cancelada por cerceamento de defesa, uma vez que o assistente técnico ele é um representante legal da parte que o contratou. Se ele está nomeado nos autos do processo, se ele foi indicado e nomeado no processo, ele é um representante de quem o contratou. E se como representante legal ele não pode se manifestar, isso caracteriza cerceamento de defesa e a perícia pode até mesmo ser cancelada por conta disso, ter a necessidade de ser feita uma nova perícia, tá? Então isso não existe. Ô, Antônio comentando, fui indagado pela perita sobre minha manifestação na ação da reclamante. Então, primeira coisa, né? Se você estava nomeado no processo, esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, se está nomeado, você tem que questionar a perita. Por que você não pode se manifestar? Né? E se você não sabe questionar, você precisa entender o Código do Processo Civil para usar o argumento e os artigos necessários para mostrar para a perita que ela está errada. Ok? Agora, quando você é assistente técnico de reclamante, não cabe o assistente falar pelo reclamante. Por quê? Ninguém melhor do que o reclamante sabia das atividades que realizava. Então o assistente ele vai auxiliar o reclamante a colocar todas as atividades que ele realizava, a esclarecer tudo o que ele fazia e avaliar o trabalho do perito. Mas o assistente não pode falar pelo reclamante. Tá? Quem fala sobre as funções que o reclamante realizava é o próprio reclamante. Okay? Então, não existe nada que impeça o assistente técnico nomeado no processo ser impedido de participar da perícia, ser impedido de apresentar quesitos, ser impedido de fazer um parecer técnico, de apresentar a contestação, né, a impugnação ao laudo pericial, ser impedido até mesmo de comparecer à audiência para esclarecer para o juiz um ponto controverso na perícia. Então, quem fala isso está falando besteira. Não tem a mínima noção da atividade pericial. Não sabe do regulamento da perícia. O que acontece é que tem muita gente que escuta dizer as coisas e toma como verdade sem ir estudar o assunto, sem ir investigar o assunto. Ah, então, se alguém falar para você, assistente técnico não pode fazer pergunta para outra parte, balela. É técnico de segurança, não pode ser assistente, balela. Não pode tirar foto. Não pode tirar foto, balela. Tá? Então, tudo isso está previsto no Código do Processo Civil. Eu fiz uma perícia uma vez, que era um perito que já tinha tido umas rusgas com ele. E aí, quando foi começar a perícia, ele me perguntou, você é técnico ou engenheiro? Eu falei, sou técnico. Mentira, eu sou engenheiro. Mas eu fiz para provocá-lo. Começo da minha carreira eu não era tão tranquilão que nem eu sou hoje. Eu era mais esquentado um pouco. E aí ele falou, então você não pode participar da perícia. Eu falei, por quê? Foi porque você não é engenheiro. Eu falei, me prova. Legalmente, onde está o seu embasamento? Não, você não pode, por causa do CREA. Eu falei, o CREA não fala nada sobre perícias.
O CREA não manda na perícia. O CREA não manda na atividade do técnico. O regulamento da perícia é o Código do Processo Civil, que o CREA não tem nenhuma influência. Então, eu devia estudar o regulamento da perícia para poder fazer perícia. Começou a perícia e eu participei. E não informei meu CREA para ele e fiz a perícia da mesma forma. Então, não existe isso, tá? Não existe isso. Vou ler uma pergunta que tem aqui no balãozinho. Galera, quem quiser mandar pergunta, ó, clica no balãozinho aqui, ó, e manda a pergunta aqui, ou aqui nos comentários aqui, ó, escreve a dúvida aqui. Quem quiser entrar ao vivo comigo, clica na câmerazinha. Deixa eu ver aqui a pergunta. Tem os comentários aqui dos alunos que... Esse aí é para colocar. Os alunos que responderam a caixinha ali sobre a documentação que tem dentro do Expert em Perícia. Eu acho que veio de lá. Então, eu vou abordar um tema aqui agora que vai ao encontro disso, de uma mensagem que eu recebi. Você chegou a mandar alguma coisa aqui? De uma mensagem que eu recebi de um seguidor. E não é só uma, né? Todo evento a gente recebe bastante, né? Desse tipo. Assim, geralmente quando a gente faz os eventos, isso é recorrente, né? Esse tipo de mensagem, tá? Deixa eu ler ela aqui. Peraí, aqui. Depois eu vou abordar uma questão técnica sobre a avaliação de biológico. Aqui. Então a mensagem é a seguinte. É a primeira vez que eu ouço falar nisso. É sobre o fato do técnico em segurança poder atuar como assistente técnico, inclusive contestando o laudo pericial, tá? Aí a resposta que a pessoa mandou aqui numa postagem que nós fizemos foi a seguinte. É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Então quer dizer que técnicos e tecnólogos podem montar quesitos e impugnar laudo de engenheiro? Tenha paciência, é um absurdo que as pessoas fazem por dinheiro. Bom, vamos lá. Primeira coisa, tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Tá? Então, muitas vezes as pessoas, quando elas vão para o curso de formação, fazer lá engenharia de segurança do trabalho, elas se entendem, passam a entender, são ensinadas às vezes para elas, que elas são intocáveis, né? Porque eu sou engenheiro. E a pessoa que é engenheira, ela tem que ter muito orgulho disso. Eu tenho muito orgulho de ser engenheiro, lutei muito para fazer minha faculdade, minha pós-graduação, tá? Mas não é porque você é engenheiro que você não pode ser contestado. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é que as pessoas confundem a atuação do perito e a atuação do assistente técnico, ok? As pessoas confundem as duas coisas. O perito, o que regulamenta a atividade do perito judicial é o artigo 195 da CLT, assim como o Código do Processo Civil, tá? O artigo 195 da CLT, ele fala o seguinte: a caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, então na NR15 está descrito que para fazer um laudo de insalubridade tem que ser engenheiro de segurança. Na NR16 está dizendo que para fazer um laudo de periculosidade tem que ser engenheiro de segurança. Então, o artigo 195 traz esse contexto, que para a caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade, seguindo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo do médico ou engenheiro registrado no Ministério do Trabalho. Então, para fazer um laudo de insalubridade, um laudo de periculosidade, isso vai acontecer através de uma perícia, que quem vai realizar é o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, tá? E isso diz respeito a quê? A perícia judicial. Isso está explicado no parágrafo 2º do artigo 195. É que as pessoas leem somente o enunciado do artigo 195. Não leem o artigo inteiro. Não interpretam aquilo que está escrito. Então o parágrafo 2º diz o seguinte: arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por um sindicato em favor de um grupo de associados, o juiz designará perito habilitado na forma desse artigo, ou seja, médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, onde não houver, requisitará a perícia
ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Então, quando a perícia, quando as questões, os aspectos de insalubridade, periculosidade são pedidas em juízo, a perícia ficará a cargo do médico ou do engenheiro de segurança do trabalho. Beleza, está certo. Agora, o assistente técnico não. Como eu mostrei para vocês, artigo 466 do Código do Processo Civil. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Então não tem nada a ver a atividade do assistente com a atividade do perito. O perito faz a perícia para a justiça, o assistente faz a perícia para as partes, para a reclamante ou a reclamada, tá? E outra coisa. Espera aí, deixa eu achar aqui. E outra coisa. Além de estar descrito que o assistente técnico do processo, está descrito no artigo 466, que está descrito que o assistente técnico é um profissional de confiança da parte e não está sujeito a impedimento, não está sujeito à suspeição, ou seja, qualquer profissional pode ser assistente técnico. Dentro da perícia, não existe nenhum tipo de relação entre o perito e o assistente. Não existe nenhum tipo de subordinação entre o perito e o assistente. Não existe hierarquia entre perito e assistente. Nada. Na perícia não existe isso. Eles não. Um trabalha para uma parte e o outro trabalha para outra. Então não existe isso de que técnico não pode contestar laudo de engenheiro. Não existe isso, não existe essa relação técnico e engenheiro. O que existe na perícia é a relação entre perito e assistente. É o perito e juiz, assistente e quem está contratando ele. Vamos desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui para ficar legal. Gostei da sua analogia. Aqui a não é o chefe. É assim, ó, tem o perito e o assistente técnico. Tá? Quem contrata o perito? Juiz. Então ele é o chefe do perito. Quem contrata o assistente técnico? A parte. A parte é o chefe do assistente técnico. Então, quando eu vou atuar num caso, o meu chefe não é o juiz, o meu chefe não é o perito, o meu chefe é quem está me contratando. Se eu sou um funcionário CLT, o meu chefe é a minha empresa. Eu não devo nenhuma satisfação ao perito. Perito não é Deus. Perito, ele é um servidor da justiça no momento da perícia, apenas. Porque ele nem concursado é, ele é nomeado. E muita gente acredita nisso porque chega, né, daquele jeito, com o distintivo. Exatamente. E o que acontece é que muita gente fica impressionado com o perito. Outro dia um dos nossos alunos falou que uma perícia chegou lá, o perito com um distintivo, perito judicial. E aí a pessoa vê isso, as pessoas se sentem até mesmo, né, intimidadas. Mas sentem intimidadas por não ter o conhecimento. E é por isso que eu falei na live de ontem, que o conhecimento traz independência profissional. É até proibido por lei. Porque se o cara chega para fazer uma perícia comigo e apresenta o distintivo, eu vou pedir gentilmente para ele guardar aquela porcaria, que aquilo não tem valor legal nenhum e é proibido por lei. É só para intimidar as pessoas. Então, por isso que é importante o conhecimento, o posicionamento. Quando você sabe se posicionar, você pega uma situação dessa, você coloca o perito no lugar dele, que ele está ali para fazer
uma avaliação técnica a mando do juiz. E é por isso que você tá querendo, né? A galera não gosta de você. E o assistente técnico está ali para fazer uma avaliação técnica a mando da parte que o contratou. Os dois são empregados ali e ambos estão ali para fazer uma avaliação técnica. Eles são pares. Não existe na perícia nenhum tipo de subordinação entre perito e assistente. Não existe dentro da perícia nenhum tipo de hierarquia. Então esse negócio de que o assistente é técnico, não pode contestar o laudo do perito, não pode fazer quesito, não pode isso, não pode aquilo. Isso é coisa de quem, tecnicamente, não tem conhecimento suficiente para responder qualquer questionamento que seja. Porque tá cheio de técnico de segurança por aí com um baita conhecimento que põe muito engenheiro no chinelo. Agora, eu canso de ver engenheiros, cara, top, os caras com conhecimento ímpar, que são peritos, que você chega para fazer a perícia, a pessoa é gentil, a pessoa faz a perícia numa boa, se apresenta da forma adequada, não tá nem aí se tu é técnico, se tu é engenheiro, o cara tá ali para fazer o trabalho dele da melhor forma possível, para servir a justiça como ele se propôs. Normalmente, os peritos que têm grande conhecimento atuam dessa forma. Agora, os peritos que são fracos tecnicamente são os que criam encrenca. Os que vão querer dizer que não pode por conta disso, por conta daquilo. E o ego é o pior inimigo, né, nesse mercado. O artigo 471 do Código do Processo Civil, no parágrafo 2º, diz o seguinte: o perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. O Código do Processo Civil é o regulamento da perícia. E lá está escrito que o perito apresenta um laudo, o assistente técnico apresenta um parecer técnico. Então, vamos parar com essa questão de ego, de que técnico não pode contestar engenheiro. Eu sou engenheiro, não posso ser contestado por ninguém. Se você tem conhecimento técnico, o que importa a formação de quem está te questionando? Faz diferença nenhuma. Se você sabe responder tecnicamente, faz diferença nenhuma a formação de quem está te questionando. Eu tenho, dezenas de alunos, centenas de alunos que são técnicos. Muitos atuam na própria empresa como CLT e são assistentes técnicos da empresa em que trabalham. Muitos têm a sua própria consultoria. Técnico em segurança tem a sua empresa de consultoria de segurança do trabalho, faz perícia, apresenta parecer, quesito, dá assessoria para advogado, contesta perito. Alguns estão até abrindo, né? Esse ano, às vezes. Muitos dos que entraram agora já estão abrindo empresa, inclusive. Então, galera, aqueles que são engenheiros, né? Não sei se a pessoa que fez a postagem está acompanhando aqui o Pergunta pro Vagnão, vai ver, sei lá, né? Saibam que título não leva em lugar nenhum. O que vai levar é o conhecimento. O certificado do assistente técnico. É o conhecimento. Diploma na parede, tá cheio de gente assim, de diploma na parede que não sabe lhufas. O que vai trazer resultados são o que vai trazer autoridade, o
O que vai dizer se você é bom ou não são os seus resultados e não o seu título. Então esquece essa parada de que técnico não contesta engenheiro, de que técnico de segurança, tecnólogo em segurança não pode ser assistente técnico, que assistente técnico não pode contestar laudo do perito. Isso tudo é mentira de quem não sabe a sua atuação, não sabe o seu lugar, não sabe a sua posição dentro do processo pericial, ok? E deveria estudar o Código do Processo Civil. Vamos lá, deixa eu ver aqui. E participar do workshop Semana Perícia Sem Segredo, que vai acontecer semana que vem, né? Diria até em se inscrever no Pergunta pro Vagnão para aprender um pouco. Não, Pergunta pro Vagnão não, no Expert em Perícia, desculpa. Ainda bem que eu tenho isso aqui. Muitos advogados preferem fechar parceria com engenheiros. Sou técnico e engenheiro, respeito todos os profissionais, mas já vi isso por aí. A Ellen está comentando. Isso é verdade, Ellen. Isso é verdade, mas sabe por que, Ellen, que isso acontece? Por preconceito. Por achar que um profissional técnico tem menos conhecimento do que um profissional graduado. Às vezes o próprio cliente também. Quando, na verdade, em geral, é o contrário, né? Mas muitas vezes o advogado tem essa postura por conta do cliente, que acha que técnico não pode ser assistente técnico, entendeu? Então a melhor forma de driblar esse tipo de situação, de mostrar que isso realmente não tem nada a ver, é com resultado, é mostrando resultados. Né? Que o certificado aí nem interfere. É mostrando conhecimento. É isso que vai fazer com que essa visão caia, essa visão ela desapareça. E mesmo sem você ter experiência, isso é possível. Existem formas de você conquistar a confiança do seu cliente para que ele te dê a primeira oportunidade. Isso é uma das coisas que nós ensinamos no Expert em Perícia, por exemplo. Como conseguir uma oportunidade mesmo sendo você não tendo experiência. Você demonstrando o quê? Conhecimento e uma atuação técnica na hora de convencer o cliente de vender o seu serviço. Porque venda não é sorte, venda não é dom, não é nada disso. Venda é técnica. Existem pessoas que têm mais facilidade na oratória, isso ajuda, mas é técnica. Então, se você souber as técnicas de vendas adequadas, mesmo sem experiência, você consegue demonstrar para o seu cliente que através do conhecimento, e mesmo sendo técnico, não sendo engenheiro, você é capaz de gerar um bom resultado, de fazer um bom trabalho. Ok? Vamos ver aqui. Já que Silvio falou bonito, top demais. Tem coisas que me irritam, às vezes eu tenho que me segurar no que eu falo para não falar da forma como às vezes eu falo aqui em casa. Teve um perito que já pediu meu CREA e do outro assistente técnico em perícia. Isso é comum também, Ellen, viu? O perito pedir CREA. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Pergunta para o perito se ele vai emitir a RT do laudo dele. Não vai. Ele deveria emitir, porque ele está fazendo um laudo como um engenheiro de segurança. Segundo o regulamento do CREA-CONFEA, toda atividade que o engenheiro de segurança realiza, da atividade técnica, que ele lauda alguma coisa, ele tem que emitir uma RT. Pergunta se ele emite. Então, às vezes, né? Não. Às vezes, o perito pede ali como forma de identificar o profissional. Né? Então, se você é CREA, você apresenta o CREA. Se você é técnico, apresenta o seu registro no Ministério do Trabalho. É isso aí. Meu registro é tal. Ponto. Muitos pedem, né, o documento, o número de registro, né, profissional para se certificar de que você é um profissional da área. Apenas isso. Né? Mas quando algum engenheiro, perito, questionar esse tipo de coisa, pergunta, desculpa, doutor, só por curiosidade, o doutor vai emitir RT do laudo ou não? Só para uma pergunta do cliente. Você vai ver.
O Eliezer, pretendo ter o mesmo conhecimento que você, estou estudando para isso. É isso daí, Eliezer. Bora, cara. Tudo é possível. Quem é TST e virou engenheiro sabe que o conhecimento do TST às vezes é bem mais amplo. Sou TST desde 2004 e engenheiro desde 2011. A perícia, mesmo para quem já é formado, exige muito estudo sempre. Sim, Ellen, com certeza. Eu vou dizer, quando eu comecei a atuar como engenheiro de segurança, cara, eu sabia muita coisa teórica, mas prática, eu me escorava nos meus técnicos. Não tenho nenhuma vergonha de falar nisso e eu falava isso para eles. Vocês vão me ajudar nessa parada aqui. E eu aprendi demais com eles, com todos os técnicos que eu lidei até hoje. Aprendi demais e aprendo até hoje. Porque ninguém sabe de tudo. Ninguém sabe de tudo. Vou fazer uma perícia essa semana agora que passou. Uma empresa de pintura eletrostática com tinta pó. Né? E é uma tinta específica, né? É utilizada na atividade ali, que envolve o uso de polímeros e tal, não sei o quê, e o perito chegou, né? Já um senhor, fez a perícia numa boa e tal, tudo correu legal. Ele, não, mas eu já conheço a atividade de pintura eletrostática, que vocês usam a tinta assim, assim, assim. Fala, não, doutor, desculpa. Essa é outra pintura eletrostática. Essa daqui é diferente, porque a tinta é diferente, requer um tempo de cura diferente e tal. Então o perito chegou achando que já sabia tudo sobre a atividade, porque ele já tinha trabalhado já em locais que tinham pintura eletrostática. Mas a tecnologia está se renovando a cada dia. E aí foi explicado para ele o processo, ele, não, isso daqui realmente eu não conhecia. Muito legal, ele abriu, né, ali, que ele não reconhecia aquilo, que ele ia escutar o que as pessoas tinham para falar para ele. Né? Então, muita gente acha que já sabe de tudo. Quando, na verdade, a gente tem que estar aberto a aprender o tempo inteiro. É isso que faz com que a gente evolua. Né? O Wanderson, não é só na área de perícia esse preconceito na segurança. Existem pessoas que colocam título de engenheiro acima de tudo, porém, tecnicamente, são limitadas. Isso acontece. O que vale é o conhecimento. Exatamente, porque o conhecimento é o que vai fazer a gente ter o quê? Segurança. O conhecimento é o que vai... nos possibilitar domar e dominar os nossos medos. Fazer com que os medos sirvam de pontos de atenção para que a gente faça mais e melhor sempre. Mas não que o medo nos paralise. Então, o conhecimento é que vai nos dar essa segurança para a gente conseguir trabalhar o medo de uma forma que potencialize a nossa atuação e não que sirva como uma âncora. Quanto mais conhecimento, mais segurança nós temos, mais potencializada fica a nossa atuação. Olha aqui, essa semana eu vou fazendo uma assistência pelo reclamante, iodoterapia, estou estudando junto. Exatamente, é isso, tem que estudar junto. Eu fiz uma assistência um tempo atrás de atividade de biomedicina, com uso de equipamentos lá de tomografia computadorizada e tal. Eu nunca estudei isso, né? Então, periculosidade por radiação ionizante, eu nunca estudei isso. Então, algumas questões interessantíssimas na área que eu não fazia nem ideia. É por isso que não adianta você querer estar totalmente pronto, porque você nunca vai estar. E é o que está comentando aqui, né? Tem gente que acha que precisa saber de tudo para começar, você nunca vai saber de tudo. Você precisa saber onde buscar a informação. Estar junto de pessoas que possam lhe ajudar a encontrar as informações necessárias para você desenvolver o trabalho naquele caso. Eu fiz esse caso agora. Vai saber Deus quando vai aparecer um outro caso de reclamante que seja biomédico que trabalhe com tomografia computadorizada. Então, a gente nunca pode achar que tem que estar pronto, eu preciso saber de tudo. Não! Eu preciso ter o conhecimento da forma como fazer. A parte técnica eu vou desenvolver ao longo do tempo, de acordo com que os casos forem aparecendo, estudando casos de outras pessoas.
estudando casos que você tenha conhecimento através de notícias, internet, redes sociais. É dessa forma que a gente se desenvolve, fazendo parte de grupos de estudos. Por exemplo, um caso que aconteceu isso, né? Da cantora Nayara Azevedo, que teve lá um músico que ganhou lá a ação, R$100 mil a ação, e dentro desse valor estava o adicional de insalubridade por ruído. Pelo menos 1/4 do valor da ação foi do adicional de insalubridade. E aí a gente chamou a atenção, né? E começamos a estudar e tal. E aí, porque não tem como o músico usar protetor auricular, pô. Como é que faz a proteção da saúde do trabalhador nesse caso? E aí a gente começou a estudar. E aí, né, lendo muitas coisas e tal, artigos e isso aqui, a gente descobriu que existe um equipamento de proteção para os músicos, tá? Que é como se fosse um protetor. Ele é moldado no ouvido do músico. Ele tem exatamente a forma do músico. Cada músico tem o seu. Não é considerado um EPI, porque não é homologado mas aquele protetor tem capacidade de atenuação de mais de 50 decibéis. Olha só que interessante. E é assim que a gente se desenvolve tecnicamente, estudando casos e casos e casos e casos. A galera do Expert em Perícia tem uma grande facilidade nisso, por conta do nosso grupo de estudos. Por quê? Praticamente todo dia sai um caso novo de um aluno ali, né? Então um aprende com um caso do outro. Tem várias pessoas que atuam em vários. E pessoas que atuam como perito, outras como assistentes técnicas, que sim, nós temos peritos que fazem parte do nosso grupo. Uns são da área portuária, o outro é da agropecuária, o outro é da medicina, né? Trabalha em hospital, área de saúde, frigorífico, tem coisas diversas. Então isso tudo ajuda bastante. O Maurício comentando, pode usar um atenuador sonoro. Exatamente, Maurício. Só que são um tipo de situações que você só vai estudar quando surgir um caso desse. Você não vai ficar estudando esse tipo de coisa no dia a dia. Olha o Diogo aqui. Sou TST e atuo há mais de 10 anos como assistente técnico para a reclamada. No começo era um pouco inseguro, mas ao longo desses anos fui adquirindo conhecimento técnico e fez ter segurança que preciso. Aí, um caso aqui, Diogo. 10 anos, é TST. 10 anos como assistente técnico. E aí chega a gente agora, né? Nunca ouvi falar, então, que absurdo. Tem um monte de gente que nunca escutou falar de perícia, sabe? Não faz perícia de forma recorrente, não vive de perícias. E aí vem dizer que é um absurdo o que eu estou falando, que eu estou falando isso único e exclusivamente por conta de dinheiro, né? É um absurdo o que as pessoas fazem por dinheiro. É um absurdo o que as pessoas escrevem de groselha na internet. Isso sim é um absurdo. Então vai estudar e depois volta aqui para a gente discutir. Inclusive, para essa pessoa que fez esse comentário, o Pergunta para o Vagnão está aberto para, se você quiser vir conversar, debater tecnicamente, legalmente comigo, é só participar do Pergunta do Vagnão, clicar aqui na câmerazinha e entrar ao vivo comigo. Eu estou aqui toda semana. E de graça. E de graça, né? Todos os dias. Tirando dúvida aqui, de graça. A questão é que tem muita gente que vem para as redes sociais destilar as suas frustrações. Provavelmente é um que nunca atuou com perícias ou que nunca conseguiu sucesso atuando como perícias e vem aqui falar groselha. Tem uma pergunta aqui. Quando vai começar as novas turmas para o curso Expert em Perícia? Bom, agora, semana que vem a gente tem o workshop Semana Perícia Sem Segredo, que é totalmente online e gratuito, onde eu vou mostrar a área de perícias, eu vou mostrar o mercado, como é que funciona, as oportunidades que existem nesse mercado. Vou mostrar para vocês que a grande maioria dos profissionais não sabe o que é perícias, não trabalha com perícias, né, que isso gera uma grande oportunidade nesse mercado, e a minha forma de trabalhar, por que ela funciona e como fazer uma perícia de ponta a ponta. Tá? Para aqueles que tiverem interesse, na próxima semana, dia 13 de junho, nós abrimos as inscrições para a próxima turma do Expert em Perícia. Tá? As inscrições elas ficam abertas por pouco tempo,
porque eu trabalho com turmas fechadas. Então eu faço a turma, fecho ela, vou trabalhar essa turma, vou desenvolver essa turma. A gente tem os simulados de atuação, a gente tem oficina de prospecção de clientes. Então eu vou trabalhar tecnicamente essa galera para desenvolvê-los e eles começarem a caminhar com as próprias pernas. Quando a gente identifica que eles já estão ali conseguindo minimamente ter um entendimento técnico, já estão indo atrás dos clientes, conseguindo parcerias e tal, aí a gente resolve abrir uma próxima turma. Então, depois dessa do dia 13, quando vai ter turma de novo, Vagnão? Não faço a mínima ideia. Vai depender de como essa galera vai se desenvolver, tá? Então, dia 13 de junho, abre a próxima turma para o Pergunta para o Vagnão. A Ellen perguntou aqui qual foi o comentário. O comentário foi o seguinte, Ellen. Deixa eu pegar aqui ele de novo, peraí. Cadê? Eu não gosto nem de dar muita audiência para esse tipo de comentário, mas tem certas coisas que a gente precisa falar porque faz uma ilação, né? E aí, a partir daí, já não é algo que você pode deixar passar batido. O comentário foi o seguinte: é a primeira vez que eu ouço falar nisso, que o técnico pode ser assistente, pode elaborar parecer e contestar o laudo do perito, né? O contexto é esse, tá? É a primeira vez que eu ouço falar nisso. Então quer dizer que técnico e tecnólogo podem montar quesitos e impugnar laudo de engenheiro? Veja que a pessoa não tem a mínima noção do que é a perícia. Ele não sabe que na perícia não existe engenheiro e técnico. Ele não sabe que na perícia existe perito e assistente, né? Então vê que a pessoa não tem noção. E aí ele conclui da seguinte forma: tenha paciência, é um absurdo o que as pessoas fazem por dinheiro. Então ele induz aqui que eu estou enganando as pessoas para ganhar dinheiro. E é só vir aqui conversar comigo. O Alexandre, exatamente, as redes sociais infelizmente trazem isso. Siga firme com o seu trabalho, é excelente, pouco se dispõe a compartilhar e explicar conhecimento como vocês propõem. Legal, Alexandre, obrigado pelas palavras, cara. A Ellen aqui, ó, por dia no TRT2 tem mais 300 nomeações de perícias, mercado enorme, mas bem fechado. Exatamente, Ellen, o mercado é grande, mas é bem fechado. Porque para você atuar como perito da justiça, você tem que se cadastrar lá na justiça e tal, e conquistar a confiança do juiz para que ele deixe de dar a perícia para um perito que já existe lá e dar para você. Então, para você entrar como perito da justiça, você vai tirar perícias, nomeações de um outro profissional que já está lá. E ninguém aceita isso. Ou só se um perito sair, morrer, alguma coisa assim. Caso contrário, você vai entrar novo e vai tirar desse aqui. Então, é difícil de você entrar como perito da justiça, muito difícil. Porque além de convencer o juiz, esse cara aqui, ele vai se sentir incomodado. Ele vai te falar pro juiz, fala, pô, né, domino minhas nomeações, fiquei sabendo que tem um perito novo atuando aí, né? Por quê? O que tá acontecendo? Ele vai questionar o juiz. Como assistente técnico não existe isso. Por quê? Porque o assistente técnico, ele se coloca diretamente com as partes. Ele vai tratar com as partes. Ele vai negociar com os clientes. É uma relação comercial, única e pura, simplesmente. Então, quando você sabe encontrar os clientes, quando você sabe, né, convencer os clientes, argumentar com os clientes, convencer os clientes de que o seu trabalho é um investimento, que você vai gerar retorno a eles, você entra nesse mercado sem ter essa briga que existe dentro da Justiça do Trabalho. Você vai participar da concorrência como todos no mercado. E qual que é a grande sacada? Pouca gente trabalha como assistente técnico, de forma profissionalizada. Pouca gente conhece a área de perícias. Então você aproveita o mercado sem participar desse cabo de guerra que existe dentro da justiça, que isso ninguém fala, é como se não existisse, mas existe, tá? E as oportunidades do assistente técnico são ainda maiores do que as do perito. Eu vou explicar isso no workshop. Na primeira aula do workshop eu explico isso. As oportunidades do assistente técnico são muito maiores do que as dos peritos. Então tem poucos profissionais
e um número de oportunidades muito maior. Vocês vão ver só. Quanto tempo o curso? Bom, o assistente o workshop, Jaque, o workshop são 3 aulas que vocês vão receber no e-mail, o link para assistir as aulas ou no grupo do WhatsApp, né? Então, são 3 aulas. O Expert em Perícia, ele é feito através de videoaulas, são 32 horas de videoaulas, tá? Tem as aulas complementares, que são mais cerca de 30 horas aproximadamente, e tem as aulas ao vivo, tá? Que são 8 aulas ao vivo, mais cerca de 20 a 22 horas. Como é ao vivo, a gente nunca sabe exatamente quanto é, mas gira nessa faixa 20 a 22 horas, tá? Então, no total, a gente tem aí cerca de 80 horas de curso, tá? O Expert em Perícia é um curso completo que ensina como fazer uma perícia de ponta a ponta em todos os seus detalhes, como se posicionar, como falar com o perito, como arrumar a sala da perícia para tirar o melhor proveito da fase de entrevistas, como achar os clientes. Então, de forma detalhada e prática, porque a gente tem a oficina de prospecção de cliente para você aprender como chega nos clientes e o simulado de atuação como assistente técnico, que eu mostro como é a minha atuação, como eu penso a perícia. Além de assistir às aulas do curso, você tem as aulas ao vivo comigo, onde eu mostro como eu penso a perícia, como eu penso, né, dentro dos casos, a minha forma de raciocinar os casos. Então, é um ensino totalmente prático. Sucesso incomoda os fracos. Mesmo os escritórios de perícias passam as assistências sempre para os mesmos, por isso passei a prospectar advogados. Exatamente, Ellen. Mas não só advogados, né? Você pode prospectar empresas também. Ó, a Ellen aqui, ó, e vem dando resultado. Você pode prospectar empresa também, né? Não é só os advogados. O cenário está cada dia mais bacana. Valeu, Irã. O Irã é aluno do Expert em Perícia também. Então, galera, não escutem, né, quem nunca apresentou resultado nenhum. Tá? Quando alguém for falar alguma coisa para vocês, dar algum conselho, verifica antes de aceitar esse conselho, de escutar essa pessoa, que tipo de resultado essa pessoa já teve na área que ela está falando. Né? É a mesma coisa quando a mãe da gente estava cozinhando e a gente queria chegar lá e dar pitaco na comida. Ou quando você está fazendo churrasco e chega o cunhado que nunca fritou um ovo e fala, põe mais carne aí, precisa de mais carvão, não sei o quê. Sabe? Então assim, antes de escutar um conselho, de escutar alguém, verifica qual o tipo de resultado que essa pessoa tem naquilo que ela, na área que ela está dando pitaco, né? Antes de levar em consideração ou considerar levar em consideração alguma coisa que a pessoa fala. Essa é uma grande dica que eu deixo, tá bom? Bom, galera, tem mais uma questão aqui, que é a última que eu vou tratar. A não ser que alguém tiver dúvida, manda aí que eu ainda trato. Anexo 14, pacientes em isolamento. O que devo considerar? Bom, vamos lá. Anexo 14. Que diz o anexo 14 sobre paciente em isolamento. Então, anexo 14, agente biológico, insalubridade em grau máximo. Trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doença infecto-contagiosa, bem como objeto do seu uso não previamente esterilizado, caracteriza a insalubridade. Então, o que eu devo considerar para analisar um caso que tenha... uma pessoa tenha trabalho com pacientes em isolamento, tá? Primeira coisa, como acontece a exposição? Como é este contato? Essa é a primeira coisa de tudo. Como que acontece o contato? Que tipo de atividade é realizada? Porque, por exemplo, tem lá uma área de isolamento de um hospital. Aí tem uma recepção nessa área. A recepção trabalha numa área de isolamento, sim. Mas ela tem contato com algum paciente? Não. Então, tem que entender como acontece a exposição. Esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto.
período, tempo em que acontece essa exposição. Porque a norma fala o seguinte, contato permanente, mas isso cai por terra, porque existe uma súmula que fala que a intermitência por si só não descaracteriza a insalubridade. Então, não é porque o contato é intermitente que a insalubridade fica descaracterizada. Mas você precisa entender qual era o tipo de contato, quanto tempo ela permanecia em contato, para ver se era uma questão eventual ou não. E o terceiro ponto a ser considerado, medida de prevenção adotada. Ah, mas é agente biológico. E daí? Aonde está escrito que as medidas de prevenção não neutralizam a exposição ao agente biológico? Aonde? Não tem lugar nenhum descrito isso. Tem muitos peritos que colocam, mas o EPI não é totalmente capaz de neutralizar o agente biológico. Aonde está escrito? Mostra para mim. Não está escrito em lugar nenhum, tá? Isso é imaginação dos peritos. E aí, mais uma vez, indo contra, né, o Código do Processo Civil, que fala que, artigo 473, parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar o limite da sua designação, bem como emitir opinião pessoal que exceda o exame técnico ou científico. Né? Então, quando a pessoa dá uma opinião dela, ela está excedendo o exame técnico e científico. Né? Então, quais as medidas de prevenção adotadas, os equipamentos de proteção? Lembrando que medidas de proteção, gente, não é só EPI, tá? Existe toda a parte de treinamento, fiscalização, periodicidade de entrega, reciclagem de treinamento, tem uma série de coisas que precisam ser consideradas, ok? Então, você precisa avaliar esses 3 aspectos, principalmente, esses são os 3 principais. Como acontece a exposição, periodicidade de exposição e as medidas de proteção adequadas, tá? A Ellen comentando aqui, eu passei por isso esses dias, recepção de PS. Uma coisa legal da nossa área é o debate saudável e respeitoso. Exatamente, Ellen. Isso faz a gente crescer demais. Dentro da Expert em Perícia, no nosso grupo de estudo e suporte, ele funciona 24 horas, esse grupo, né? Então sempre tem alguém colocando alguma coisa nova, alguma coisa diferente lá. A gente leva isso muito, muito a fundo, né? Esse respeito ao debate saudável. Porque a pessoa coloca a opinião dela lá e a gente trata as opiniões, né, de forma técnica, de forma legal, para que cheguemos a um melhor entendimento, para que todos cresçam, né? É isso que faz a gente crescer, não é achar que eu sou o dono da verdade e tem cheio de gente assim ainda. Isso não leva a gente a lugar nenhum. O Marcelo, boa noite. Quando um paciente diagnosticado com Covid é transferido para um hospital, a ambulância que fará a transferência pode ser considerada como local de isolamento? Uma ótima pergunta, o Marcelo. Se ela pode ser considerada um local de isolamento, eu acho que não. Porque o local de isolamento, Marcelo, pacientes, a norma ela não fala em local de isolamento, né? Aí a gente tem que entender o que a norma fala, Marcelo. A norma fala em trabalhos ou operações com pacientes em isolamento. Então essa pessoa que está na ambulância, ela não está em isolamento. Ela está em deslocamento para ir para uma área isolada de um hospital, né? Então, não entendo como que a ambulância possa ser considerada como local de isolamento, tá? No meu entendimento, não. Porque ela não está em isolamento ainda. Ela está sendo transferida para ficar em isolamento, tá? Então, não entendo que a ambulância possa ser considerada um local de isolamento. A Ellen, tem a questão do aerossol, infecto contagioso, falta de uso de N95 em contato para colocar as pulseiras. Sim, isso tudo é que precisa ser avaliado, né, Ellen? É justamente por isso que eu falo, como é que acontece a exposição? Qual é o tipo de contato? O que é feito? É isso que precisa ficar detalhado. E a perícia é justamente para isso, né? E eu vejo muito as empresas pecando na hora de elaborar as suas documentações de segurança em colocar, né, a descrição da atividade conforme está descrito lá no CBO do Ministério do Trabalho. Né? Pega lá o CBO lá do enfermeiro e põe lá as atividades que estão no CBO. Aí quando você vai ver no dia a dia, a pessoa faz uma coisa totalmente diferente. Então, o que vale
É o que ela faz realmente. E isso as empresas às vezes pecam nisso e muitas vezes deixam de mapear um risco por conta disso, por não entender exatamente o que a pessoa faz. Nem todo paciente em isolamento é portador de doença infecto-contagiosa, exatamente. O hospital trata de uma doença específica, mas o doente está em isolamento por outro agente, uma bactéria multiresistente. Então o hospital não paga a insalubridade por dizer que trata de uma doença específica. Aí é caso a caso, aí precisaria entender melhor o caso, né, Eliezer? Precisa entender melhor o caso para poder dizer se acontece algum tipo de exposição ou não. Isolamento por contato e respiratório é sempre por doença infecto. O tal do isolamento reverso é argumento de muitos hospitais. Legal, show de bola, galera. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para hoje. Pergunta pro Vagnão, tá? Segunda-feira a gente começa o workshop. Tá muito legal, as aulas estão muito massa. De longe, assim, melhor que a gente já fez até hoje. Cada workshop a gente tenta trazer coisas novas para vocês, né? E informações de qualidade e com uma roupagem legal, da melhor forma possível, com a melhor apresentação possível, né? De forma de entender, de que as pessoas entendam de uma forma simples, fácil, direta e com base em questões legais, questões técnicas, abrindo o mercado de perícias, abrindo o mercado de segurança do trabalho. Porque tem muitos bons profissionais de segurança do trabalho, a área de segurança do trabalho ela é carente de bons profissionais, tá? Existe muita gente desempregada, muita gente que perdeu o emprego agora, e a área de perícias pode ser uma excelente oportunidade para você decolar na sua carreira, porque vai ter conhecimento em uma área que a maioria não tem, né? Ou para você conseguir uma recolocação, conseguir o primeiro, né, colocação, primeiro trabalho na área de segurança, porque cada vez mais as empresas estão requerendo essa competência aí dos profissionais, conhecimento em insalubridade, periculosidade, acompanhamento de perícias, e quem sabe dar resultado nessa área tá nadando de braçada, tá bom? Então, segunda-feira começamos esse evento maravilhoso, o único evento no Brasil que trata sobre assistência técnica pericial, é o workshop Semana Perícia Sem Segredo. Todos os outros tratam de perícias e aí falam um pouquinho do assistente. Nós não. Nós falamos especificamente da atuação como assistente técnico, porque nós vivemos disso, né? Eu sou assistente técnico há mais de 10 anos, trabalho com isso há muitos anos e a nossa opção foi falar sobre uma área muito específica, mas que é uma das áreas mais democráticas dentro da segurança do trabalho, porque é aberta para qualquer tipo de profissional de segurança. Não importa se é técnico, se é engenheiro, se é tecnólogo, se tem experiência, se não tem. O que faz a diferença é saber gerar resultados. E quando você aprende a gerar resultados, cara, decola. Ok? Quando o paciente diagnosticado com Covid chega no hospital, o atendente precisa pegar seus documentos pessoais para cadastrar no sistema. Pertence ao paciente sem esterilização. Então, mas como é que ele já está diagnosticado com Covid? Normalmente o diagnóstico acontece no hospital. Quando ele passa pelo atendente, normalmente não está diagnosticado ainda como Covid, né? O atendimento é antes, normalmente. Então, não tem como ter a certeza se sim ou se não. Tá bom, Marcelo? Bom, galera, é isso então. Vamos ficando por aqui nesse Pergunta pro Vagnão. Especial edição aí de aquecimento para o workshop Semana Perícia Sem Segredo, tá? E segunda-feira a gente começa. Segunda-feira a gente tem a primeira aula de simulado com a turma anterior. Terça-feira tem live Perícia na Prática. Quarta tem Pergunta pro Vagnão, que aí é o normal, né? Pergunta pro Vagnão é sempre quarta-feira. A gente está fazendo hoje por conta das lives de aquecimento que aconteceram nessa semana, tá ok? E, então, aqueles que tiverem dúvida, manda direct, pergunta no próximo Pergunta pro Vagnão, vou ter o maior prazer em ajudar, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus, tô esperando vocês no workshop. Galera, uma coisa, lá na plataforma do workshop, existe uma área embaixo que é justamente para fazer comentários e tirar dúvidas. Então, qualquer dúvida que você assista na aula, você pode colocar lá embaixo e a gente vai conversar muito por ali, tá bom? Valeu, beijo no coração, fui!